questão do mercado do peixe e segundo o envolvimento desta elite, temos juízes, políticos, tanto bancários até acadêmicos. Como é que olha para este cenário? O povo quer justiça e aqui encontramos pessoas que estão, portanto, por frente da justiça. Acha que tanto essa justiça tanto vai se efetivar de fato? Bom, Isaac, não gostas muito disto, mas eu vou voltar a perguntar qual é o tema, qual é a pergunta que tu queres fazer, qual é o tema em relação a este assunto? Eu quero saber como é que olha para esta questão. Ali levantou-se o nome tanto das pessoas da elite que supostamente são sócios da tal cooperativa Vila Nova e tanto que Então, teriam usurpado estamos aqui para o vir espaço discutir, do estamos aqui para vir mercado de discutir peixe. pessoas, não discutir o assunto, Assunto. em relação à manifestação das Não tem pessoas. como discutir assunto sem envolver essa elite. Sinceramente, é assim, nós temos que olhar para esta vertente em questão, porque o tema que tu lançaste para este programa é aquela manifestação e a polícia no local. Foi esse o tema. Então, a questão que eu ia primeiro chamar aqui a ribalta é nós temos que perceber o cenário. Por que aquela polícia estava ali no local? Por que não era possível levantar os dísticos com as fotografias das pessoas que estavam lá? Porque a manifestação foi, digamos, comunicada ao município e foi autorizada. Agora, o que nós temos que perceber é que ali tu tens pessoas que têm um nome a zelar junto às suas famílias. E nós não podemos, eu podia estar aqui a especular o seguinte: a manifestação foi convocada. Será que não foi levantada ali uma providência cautelar para que os dísticos não tenham sido levantados? É isso que nós temos que discutir, os assuntos pelos quais são chamados aqui. Por que foi proibido o levantar dos dísticos? É porque as pessoas envolvidas, digamos que da forma como as pessoas tentam transmitir à sociedade e denigrindo o bom nome de cada um dessas figuras, as pessoas envolvidas acabaram por levantar uma providência cautelar porque estão os nomes deles envolvidos. É isso que nós temos que perceber, porque que a polícia estava lá e não podiam... As pessoas podiam manifestar como se manifestaram, mas não podiam era levantar os dísticos por causa da questão do bom nome de cada uma das pessoas envolvidas. Primeiro. E a polícia estava ali para cautelar isto. E depois, nós temos que perceber aquilo que são as motivações pelas quais as pessoas estiveram a fazer isso. Isso é um outro assunto. Por que as pessoas estiveram ali? Há pessoas descontentes. E nós já debatemos aqui ao longo de vários programas e o ilustre Chirinza ficou de trazer aqui documentos que podiam confirmar os doates de muitos daqueles, digamos, reivindicadores deste prémio, desta, como é que se diz? O valor que eles reivindicam em função do espaço que ocupavam no mercado do peixe. Temos que perceber também que não existe, foi o governo ou o município, neste caso, agiu de boa fé em relevar a questão do uso costumeiro do espaço. Digamos, o município olhou para esta questão do uso costumeiro do espaço para aqueles que não tinham o DOAT. E para aqueles que tinham o DOAT, a indemnização foi à medida em função daquilo que o espaço que ocupava, o tempo que ocupava e a construção que tinha. E as pessoas foram indemnizadas nesse sentido. Claro que há descontentamento, há pessoas que reclamam o tempo que estiveram lá, mas não têm nenhum documento. Acabaram por ocupar, desde 1973, acabaram por ocupar, se calhar até as pessoas que ocuparam lá, hoje, ou na altura em que as pessoas foram tiradas, já não estavam vivas. Há muitas pessoas, há famílias que viviam ou que foram herdando o negócio naquele espaço. Dói. Mas também temos que perceber que nós vivemos numa cidade metropolitana, capital do país.
a capital do país é isto. Temos pessoas que viajaram aqui. Você vai para uma capital, qualquer capital no outro país, você paga para ter o ar que você respira. É assim que funciona. Muito bem. Você quer ocupar um lugar privilegiado, numa zona privilegiada, tem que pagar por aquele espaço. Você não tem que olhar para o espaço que te deram e dizer que não, nós estávamos melhor no outro lado porque não pagávamos. Já concordo com isso, as coisas mudaram, as leis são para ser cumpridas. A mim até choca-me ter um chefe de uma comissão aqui conosco no município de Maputo a estar a qualquerizar este tipo de ação na cidade de Maputo. Agora, procedimentos, isso é outra coisa que podemos estar a discutir. Se aquele espaço efetivamente foi construído à medida ou em função daquilo que foi idealizado, isso é outro assunto. O que nós aqui estamos a trazer é a questão da manifestação daquelas pessoas. Por que aquelas pessoas não puderam levantar os dísticos? É exatamente isso que nós temos que discutir. Muito bem. As pessoas têm um lugar próprio para poder reivindicar o que quer que seja, trazendo documentos. Por isso é que o Chirinos até hoje nem conseguiu trazer nenhum documento de nenhuma pessoa daqueles manifestantes, trazer para aqui para podermos confrontar a veracidade da coisa. E estamos em programas consecutivos a debater as mesmas coisas. Sabe, Camilo, é triste quando você tenta defender um problema gravíssimo que afeta não só aquelas senhoras do mercado de peixe, mas afeta a sociedade moçambicana. Sabe, Camilo, o Maputo Sul, quando retirou aquelas pessoas de Huancacana ali na ponte, por acaso tem minha família ali, muitos familiares meus viviam ali, meus pais cresceram ali no Cocoelho, chamam de Huancacana. Foram indemnizados. Muitos não tinham nem documento daqueles terrenos. Nem tinham, mas viviam ali há anos. Viviam ali há anos e foram indemnizados. Não se exigiu do ato, não se exigiu. Foram indemnizados porque o deputado Venado participou naquela... Não, Pelé, não é nada disso. Só abrindo parênteses, só abrindo parênteses. Cada caso é um caso. Mas deixa eu terminar. É que cada caso é um caso. É o mesmo município. Está aqui. Desde as formas de negociações são diferentes. Não é isso. Desde 73 aquelas famílias estão lá. Querem lhes tirar. Foram negociadas ou não foram negociadas? O problema é que aquelas senhoras não estão a exigir que deviam ficar ali porque poderiam não ter condições para construir. Nem esses têm condições para construir. Foram chamar uma empresa para construir. Por que se não há dualidade de critérios, Camilo, se não há aqui favorecimento, se não há aqui tráfico de influência, por que não chamaram essas senhoras e disseram, legalizam lá. Depois vamos arranjar um projeto para fazer aqui e vocês vão ganhar. Por que tinha que ser essas pessoas? Por que não podia ser um Pelembo, um Camilo? O que eles têm de moçambicano mais do que nós? Essa é a questão. Vanini, só o Tulaini lá. Vanini lá, só o Tulaini. E atenção, desde 1973 requeremos... Muitos aqui nem estavam na cidade de Maputo. Ali, há uma província, Bambini. Xerinza, muito bem. Xerinza, a minha questão é uma. Não deu entrada, eu não conheço o dossiê do princípio. Mas está escrito, não é novidade, é verdade. Eu não conheço o dossiê. O que eu vejo, por exemplo, o Vaquina apareceu na imprensa e nas redes sociais a justificar como é que aparece na dita cooperativa. Não é? Porque ele sentiu-se que estava a ser, digamos, qualquerizado. Não é? Então ele apareceu nas redes sociais e justificou. A minha pergunta é uma para quem está dentro do município. Independentemente de tudo, esta associação seguiu os procedimentos ou não seguiu? Não requereu... Não sabemos, Então, minuto. É crime isso. Bem, posso acabar o meu raciocínio? Posso acabar o meu raciocínio ou não? Eu só estou aqui a levantar questões para nós não estarmos a devagar em especulações. Agora, o que eu estou aqui a tentar, digamos, falar é em função do último movimento que aquela gente
que está no mercado do peixe tentou aparecer em função do levantário, diz que é disso que eu estou a falar. Agora, como o processo foi feito, eu esperei que o Xirinda trouxesse isso para nós, porque nós não estamos no Mas município. eles requereram. Eles requereram ou não Requereram, Então, pronto. mas há 2 anos é que eles requereram. Desde 73 essa Eu vou população está assim, lá. Mas por que a população não requereu? Exato. Todo Nós mundo, aqui, nós que todo estamos mundo aqui, estar é uma coisa. requeremos, está aqui, requeremos. Queremos. Mostra, Eles foram prova. negados. Prova. Muito bem, Desculpe, eu pedi Prova. palavra. Pode- Eu pedi palavra. Pode falar, Ele pode está a falar. pedir que Prova. estes provem Sim. que requereram. Eu também. Em vez de estar a transportar Eu esses também. discos, em vez de estar a transportar esses discos, vinham com os documentos de que aquele espaço que tiveram algum dia era deles e traziam um documento daquilo Camilo. que foi pago, que não corresponde à verdade. Camilo. Em vez de estar a transportar essas Muito bem, coisas. Xirinda. Camilo, Tenha a faz favor. palavra. Isso vai Sim, trazer Xirinda, alguma vamos. Faz favor. Faz alguma favor. coisa. Eu, Sinceramente, O pá. povo vai fazer na onda que ele está, de que deviam ter trago, assim como você podia ter trago a cópia dessa procedência cautelar. Que Mas eu não houve- preciso, porque Vou falou-se. falar, você exige Falou-se. que os outros caras Mas eu vou não trazer uma façam. coisa que você falou. Muito bem, Camilo. Vamos lá. Sinceramente, pá, ô Xirinda. Não é? Xirinda, come on. Ele exige que nós calemos, mas quando nós falamos, é ele que aparece a ocupar os 99,1%. Muito bem, Xirinda, pode deixar ficar Obrigado, o seu Isaac. pensamento. Obrigado. Ele falou aqui de que este dele que requereram não apresentaram. Eu também questiono. Essa presidência cautelar foi dada por quê? Qual é esse tribunal? Qual é esse juiz que procedeu com essa presidência cautelar que a polícia devia? Polícia, quando vem te prender, você tem que trazer o quê? Um mandato de captura. Não é isso? Salvo quando for em flagrante delito. Se é um assunto que vem aqui, tem que estar. Agora, ele está na mesma situação que os vendedores. Os vendedores, quando forem solicitados a presente, eles vão apresentar. O próprio Vaquina contou uma história que não tem pés nem cabeça. Coitado, estava lá. Onde que estava lá? Veio para aqui, aquele mercado já existia. É por isso, desculpa, eu Pelé, estou a estou a falar. pedir para explicar a ele como é que é feita uma providência cautelar. Parece que talvez ele pensa que é um documento que as pessoas transportam. Explica aí. Não, deixa ele tem que haver, Não. tem que haver certidão da Não, presidência cautelar. não. O Mas juiz, fomos o tribunal. É. Você apresenta uma providência cautelar. O tribunal É. faz aquilo que aconteceu, por exemplo. O tribunal submete-se uma providência cautelar. O tribunal vê se há, como é que se diz? Pressuposto. Há pressuposto ou Sim. não. E o que é que faz? Quando manda, ele não precisa de levar o documento. Manda a polícia para ir para o tribunal. Tem Mas esse como é que documento. mandam, Antônio, quando explica lá? Não, que eu não Mano, sei isso. mano, o tribunal não funciona Está sem aqui, papel. vai explicar. O jurista está aqui, explica lá ele. Está aí o jurista. Muito bem, Mas não, Tá aí, o não, jurista não vai estou aqui, explicar. ele Xirinda, tem essa defenda palavra. o seu pensamento. Está aqui. Quando é que requereu nessa altura? Ele era chefe do governo e não conhecia o mercado do peixe. Mas o que tem uma Este coisa a papá. ver com ele, com isso? Este Mas ele papá. sabia. Está ali um espaço. Mas ele sabia. Ele pode requerer. Qual é o Estava problema? vazio o espaço. Mas aquele Tinha espaço. poucas coisas. Estava vazio o espaço. Mas aquele espaço. Estava vazio. Mas deixa, Aconteceu, é boa não. fé. Aquele No âmbito espaço, da boa aquele- fé. Estava vazio. No âmbito da Só boa se fé. requereu esse Ah, espaço. tá bom. Depois daqueles, daquelas pessoas não, todas ali não. terem conhecimento Vocês que da Frelimo tinham são que sair maus, dali para ir ocupar um Vocês da espaço. Frelimo são maus. É verdade. Vamos olhar para outro Tens que tema. acompanhar o vídeo. Vocês da Frelimo não têm noção. Vídeo do Não têm- YouTube não têm do coração, Venâncio. pá. Muito bem, vamos. Ali Para que eu primeiro, preciso quem acompanhar o Venâncio? quem Para que eu preciso acompanhar o Venâncio? é que não Xirinda. tem do assunto? Xirinda. Pensando no município. Eu não É estou no vergonhoso. município. É vergonhoso se você Eu não falar. estou no Muito município, bem, não muito me bem. mentir. Eu estou na Assembleia. Xirinda, Não por estou no favor. município. Assembleia, dona. Assembleia Municipal. Obrigado. Muito bem, E não no vamos município. olhar para outro tema. Existe governo e existe legislativo. muito bem. Nós, nesse caso, somos... Você estando ali dentro daquela casa, Camilo. tem a prerrogativa de Camilo. ir buscar documento. Xirinda, por favor, vamos olhar para Não, outro mas é tema. para ele ficar claro. Vamos olhar para outro tema Eu que vai sei que a marcar sua o nosso saída aqui, debate. vão telefonar. Pelembe, arranco consigo.